Olá, escritor! Aqui é a Flávia Iriarte e seja bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever e de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, porque sempre tem conteúdo novo e diferente lá, ok? Bom, hoje o assunto aqui certamente vai interessar muito a você que já terminou de escrever o seu livro e que está procurando uma editora para publicá-lo, tá? São os 3 passos fundamentais para você conseguir publicar o seu original por uma boa editora. Então vamos lá? Bom, eu vou falar aqui sobre as questões próprias ao mercado, tá? Não estou falando sobre as questões de escrita criativa, tá? Esses elementos aqui, esses passos são para depois que você já escreveu, que você já concebeu o seu original com todas as qualidades que devem ser próprias a uma boa narrativa, tá? Então, uma vez esse original pronto, quais os passos que você deve dar? A gente sabe que hoje em dia o mercado está cheio de editoras por aí, querendo captar autores, mas o difícil é você encontrar uma editora que faça um bom trabalho editorial, de revisão, com um bom projeto gráfico, que tenha um bom catálogo e que, sobretudo, tope investir num autor iniciante que ainda não tem público formado sem cobrar dele, ou pelo menos sem cobrar valores exorbitantes. Vamos ver quais os passos fundamentais para você dar e aumentar significativamente as suas chances de ter um original publicado por uma boa editora. Vamos chamar esses 3 passos de TAB. Passo número 1 é a triagem. É fundamental que antes de sair enviando o seu original para todas as editoras que você encontrou no Google, que você faça uma triagem, ou seja, uma pesquisa de mercado, que você entre no site das editoras e veja, confira se elas têm um perfil editorial condizente com o livro que você escreveu. Não adianta nada, por exemplo, você enviar um livro de fantasia, se você escreveu um livro de fantasia, para uma editora que não publica livros de gênero. Ou então enviar um original de poesia para uma editora que só publica romances. Você vai com isso queimar cartucho à toa. E pior do que isso, você vai entrar para a chamada lista negra das editoras, que existe quando um escritor muito sem noção chega e manda um e-mail para ela pedindo para analisar o seu original e a editora vê claramente que o autor não se deu o trabalho de pesquisar, o trabalho de fazer uma pesquisa de mercado para poder ver minimamente se ele está mandando o original dele para uma editora que tem o perfil do que ele escreveu. Então é fundamental essa triagem. Como que se faz essa triagem? Você pode fazer isso de diversas maneiras, ou melhor, existem diversos recursos que podem facilitar essa triagem. Você pode, por exemplo, entrar no site da Libre, o endereço está aqui na descrição, e ver ali o perfil das editoras. A Libre é a Liga Brasileira das Editoras, principalmente de pequenas e médias editoras. Lá você vai ter um perfil das editoras pequenas e médias do Brasil com a descrição da linha editorial, do que elas publicam. Isso pode ser um agilizador, ao invés de você sair entrando no site de cada uma delas. Outra coisa que você pode fazer é digitar no Google as palavras-chave relativas àquilo, relativas ao original que você quer publicar. Então, por exemplo, se você escrever um original de ficção científica, você pode digitar lá editora, ficção científica, ou editora e nomes de autores de ficção científica nacionais, por exemplo. E aí você provavelmente vai ser encaminhado para sites de editora que publicam livros de ficção científica. É importante também você observar se essa editora tem abertura para novos autores no seu catálogo. Por exemplo, ficção científica, que a gente está exemplificando aqui. Você pode chegar ao site da Aleph, mas você vai ver que o site da Aleph tem um número ínfimo de escritores nacionais e, sobretudo, de escritores nacionais iniciantes. Então, provavelmente, você também vai queimar cartucho à toa enviando seu original para lá, mesmo que ela seja uma editora que publica ficção científica. Então, é muito importante que você avalie esses aspectos. A linha editorial, que você observe se a editora publica ou não publica escritores nacionais, se ela publica ou não publica escritores iniciantes, o formato, o gênero, todas essas questões. Uma vez decidido isso, fica muito mais fácil de você ir diretamente naquela editora que tem mais chances de publicar o seu livro. Item 2, muito importante, é a abordagem profissional. É fundamental que do outro lado o editor veja que ele está trabalhando com um profissional, não com um amador. Então, questões que eu recebo todos os dias e que são extremamente desanimadoras. O autor me perguntando: Flávia, eu ainda não acabei meu original, será que você poderia dar uma olhadinha, me dar uma opinião sobre o que eu estou escrevendo? Isso é extremamente prejudicial para o escritor. Por quê? O escritor, ele mais do que ninguém, deveria saber que isso é um trabalho profissional, que o editor cobra por isso. Porque ele aprendeu a fazer a curadoria de um texto, a analisar um texto, à custa de muito trabalho, como qualquer outro profissional, como um advogado, como um engenheiro, como um médico, como um artista plástico.
Então, ele não vai simplesmente analisar, dar uma opinião sobre as suas páginas se ele não tem nenhuma intimidade com você. Uma coisa é se você conhece o editor, se ele é seu amigo, e você pergunta, você pode me dar, fulano, uma opinião sobre isso? Agora, chegar num sujeito que você não conhece, que não tem nenhuma relação com você, e perguntar de forma amadora se ele pode dar uma opinião, isso é extremamente desanimador e com certeza você vai entrar também na lista negra das editoras. Então, numa abordagem profissional, o que você faz? Você se apresenta de uma forma muito sucinta e apresenta também o seu livro de uma forma muito sucinta, o que vai levar ao terceiro item dos nossos 3 passos para abordar uma editora com sucesso, que é o Book Proposal. Então, número 3, Book Proposal. Tá? A gente já falou sobre esse documento aqui em outros vídeos e ele está disponível aqui, caso você não tenha visto, na descrição desse vídeo. Tá? O Book Proposal é um documento oficial, profissional, criado justamente para o autor abordar o editor de forma profissional. Eu fiz um modelo de Book Proposal aqui. Quais os dados que tem que constar nesse Book Proposal? Uma apresentação muito breve do escritor, da sua biografia relacionada, sobretudo, às suas realizações literárias. Então, ali uma descrição breve do que ele publicou, livros anteriormente publicados, coletâneas, eventos, prêmios conquistados. Também não exagere, não crie uma mini-biografia gigantesca e narcísica que vai desanimar o editor só de olhar. Depois, segundo item do Book Proposal, é uma sinopse. A sinopse é um texto objetivo relacionado ao seu livro, que em geral serve para descrever a trama. Então, evite adjetivos e advérbios nesse texto. Não fique dizendo, este texto é um texto muito bem escrito, que tem a chance de conquistar os leitores, ou esse texto é o próximo Harry Potter. Seja comedido nos seus autoelogios, né? Não faça com que esse texto fique parecendo uma congratulação gratuita. Apenas apresente objetivamente a sua trama. Isso é o que interessa ao editor saber. E por fim, o terceiro item importante desse Book Proposal é a justificativa, ou seja, é onde você vai explicar para o editor por que ele deve publicar o seu livro. Por exemplo, dizendo que ele atinge um público específico, que ele se direciona a jovens que gostam de fantasia e que esse mercado ainda não foi plenamente explorado no Brasil. Ou, por exemplo, você pode dizer que você é um autor que tem muitos seguidores nas redes sociais, que você tem mais de 100 mil seguidores numa rede social específica, ou então que esse seu original já passou por uma série de análises críticas de pessoas respeitadas no mercado e você vai listá-las ali. Então, apresente pontos objetivos para o editor que justifiquem a publicação do seu livro. O editor quer saber, naturalmente, se esse livro é bom, se ele tem algum aval, algum tipo de legitimidade e, obviamente, o potencial comercial desse livro. Tudo isso está mais explicado aqui no Book Proposal que a gente disponibilizou para vocês. Então, não deixe de olhar e de mandar e de pensar em todos esses itens na hora que você for escrever para um editor, abordar um editor para enviar o seu original. Inclusive, a gente acabou de lançar agora o nosso selo transversal, fizemos um webinário que ainda está disponível aqui no nosso canal no YouTube, falando sobre a nossa linha editorial, falando sobre a importância dessa abordagem profissional e desse Book Proposal. E você pode dar uma olhadinha lá, certamente vão ter informações extras. O selo transversal, por exemplo, é um selo voltado para a publicação de literatura de gênero. Nesse webinário eu explico também o conceito de literatura de gênero. Então não deixe de pesquisar, de levantar informações sobre a editora, sobre a casa editorial para qual você está enviando seu original antes de realizar esse processo. Tá certo? É isso, essas são as dicas do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!